Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma da série Direito em 20 minutos. Aqui nós vamos pegar vários temas do direito, seja direito constitucional, administrativo, penal, processo penal ou mesmo criminologia, e vamos tentar abordar um assunto que seja de maior dificuldade entre vocês, estudantes, e que seja um assunto que a gente aborde em 20 minutos. E o primeiro escolhido, acho que o campeão aí de audiência, é realmente no direito penal, o erro de tipo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há 13 anos. Nós temos uma mentoria específica para candidato ao cargo de delegado, independente de qualquer estado seja. E eu sou, de fato, um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal que o estudo para concurso proporciona. Então, convido você a assistir esse vídeo, deixar o seu like, compartilhar com alguém que esteja estudando também para concurso, independente de ser concurso para delegado ou não, e a se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo referente aí aos conteúdos que a gente vem trazendo. Então, sem mais demoras, vamos para a nossa aula de hoje, erro de tipo. Quando a gente fala em erro de tipo, realmente é uma das matérias aí de maior dificuldade quando a gente está pensando no estudo do direito penal. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é trazer um conceito básico aqui, e antes mesmo do conceito, diferenciar o erro da ignorância. O erro é uma falsa representação ali da realidade, uma representação errônea de algum elemento que está envolvendo a realidade. Enquanto que a ignorância é a ausência daquela representação. Então, é como se no erro nós tivéssemos um estado positivo de falsa percepção, enquanto que na ignorância nós temos um estado negativo de ausência dessa percepção, tá certo? E aí eu trouxe o conceito do professor Rogério Greco, que ele fala o seguinte: olha, entende-se por erro de tipo aquele que recai sobre as elementares, circunstâncias ou qualquer dado que se agregue a determinada figura típica, ou ainda aquele, segundo Damásio, incidente sobre os pressupostos de fato de uma causa de justificação ou dados secundários da norma penal incriminadora. Então, o fato é que o erro de tipo vai recair sobre circunstâncias do tipo penal, seja uma elementar, seja uma circunstância, seja alguma outra condição ali que aparece, algum outro elemento que aparece naquele tipo penal específico. E aí nós temos aqui as consequências do erro de tipo. O que eu percebo quando a gente conversa com os alunos é que não há uma dificuldade na compreensão dessas consequências. A falta, aliás, a dificuldade que os alunos têm é na compreensão do vocábulo utilizado. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós conseguimos diferenciar o erro em dois tipos, naquele inevitável e o evitável. E aqui, pessoal, é o português que vai socorrer a gente. Inevitável é aquele erro que você não conseguia evitar. E por consequência, sendo inevitável, ele vai ser invencível, e sendo invencível, ele vai ser excusável. Então essa terminologia, muitos alunos têm dúvida, têm alguma dificuldade, então fiquem atentos a isso. Fato é que quando o erro é inevitável, ele exclui o dolo e a culpa. Já quando o erro de tipo ele é evitável, ou seja, vencível e por consequência inexcusável, você pode responder a título de culpa se houver previsão legal. Beleza. E por que que a gente fala que se houver previsão legal? Porque no tipo culposo a gente sabe que um dos elementos do tipo culposo é a tipicidade. Você não pode imputar nenhuma figura culposa a um indivíduo se não houver uma previsão expressa do ordenamento jurídico para isso. Beleza. Agora, por que que o erro de tipo sempre exclui o dolo? Veja só, primeiro ponto que a gente tem que se atentar é que o direito penal adota atualmente a teoria finalista. E o que que basicamente, em linhas gerais, a teoria finalista fez? Ela trouxe os elementos subjetivos do dolo e da culpa para o fato típico. Antes da teoria a teoria finalista, no caso na causalista, dolo e culpa estavam presentes lá na culpabilidade. Enquanto que a teoria finalista, ela trouxe essa finalidade ali para o primeiro elemento do fato, o primeiro elemento do crime, que seria o fato típico. Então, já no primeiro elemento, você analisa se há dolo ou se há culpa. E por que se entendeu isso? Ora, conduta, para aqueles que adotam a teoria finalista, é aquele comportamento humano voluntário finalisticamente dirigido, né, para um determinado objetivo. Então, finalisticamente dirigido. Então percebeu-se que a conduta humana não era desproposital, muito pelo contrário, ela era adotada, né, agia-se ali com uma determinada finalidade. E foi por isso que dolo e culpa migraram para
migraram ali para o primeiro elemento do fato típico. Então, por que exclui necessariamente dolo e culpa? Ora, se você tem uma falsa percepção daquela realidade, os 2 elementos do dolo, que seria consciência e vontade, eles estão ali contaminados. Você não tem uma plena consciência daquilo que você está fazendo e você não tem uma vontade livre e consciente de praticar aquela conduta. Por consequência, sendo um erro inevitável, exclui-se o dolo, exclui-se a culpa. Por outro lado, sendo um erro evitável ou, portanto, inexcusável, aí vai permitir a a imputação da figura culposa, né, o responder a título de culpa, beleza? Agora, trouxe para vocês aqui as espécies uma das espécies, né, de erro de tipo, que seria o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. Quais são as diferenças básicas, pessoal? Erro de tipo essencial é o erro de tipo por excelência, que incide sobre as elementares circunstâncias ou outro dado que venha a se agregar à figura típica. Então, como o próprio nome diz, o próprio nome fala, né, diz respeito a um elemento que é essencial do tipo penal. Já o erro de tipo acidental recai em outras figuras, figuras secundárias do tipo. E aí nós temos as várias espécies, nós vamos tratar rapidamente cada uma delas. Temos aqui o erro sobre o objeto, sobre a pessoa, erro na execução, também chamado de aberratio ictus, o resultado diverso do pretendido, também chamado de aberratio criminis, e a aberratio causae. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles. O erro sobre o objeto, pessoal, recai sobre uma figura secundária. Então, por exemplo, é aquele indivíduo que vai furtar um relógio, imaginando que se tratava de um relógio de ouro, quando na verdade se tratava de um relógio um relógio folheado. Ele deixaria de empreender aquela conduta? Não, ele continuaria realizando aquele furto, independente se fosse um relógio de ouro ou um relógio folheado. Diferente do erro de tipo essencial. O erro de tipo essencial recai sobre um elementar. Então, no caso do furto, para a gente ficar nesse exemplo, seria a elementar da coisa alheia. Se aquele indivíduo pega algo imaginando que é de outra pessoa, quando na verdade se tratava do seu objeto, do seu notebook, da sua carteira, etc., ele erra quanto a um elemento essencial daquele tipo, que seria a coisa alheia, diferente do erro sobre o objeto. E o interessante notar aqui que muitos defendem que aquele indivíduo que praticou aquele crime, e valendo-se aí, claro, do erro sobre objeto, ele furtou um relógio que era folheado, quando em verdade ele pensava que furtava um relógio de ouro, muita gente defende que ele vai responder pelo objeto efetivamente subtraído. Então, se aquele relógio folheado tinha um valor ínfimo, um valor muito pequeno, ele pode se valer inclusive da aplicação do princípio da insignificância. Outros doutrinadores, a exemplo do próprio professor Rogério Sanches, ele defende o seguinte, fala: "Olha, a gente tem que analisar a figura mais favorável ao réu". Então, se ele queria, por exemplo, furtar um relógio que era um relógio folheado, mas se tratava em verdade de um Rolex, de um relógio com um valor muito elevado, a situação mais favorável para ele é como se fosse um relógio folheado. Então, nesse caso específico, em que pese ele ter subtraído um bem de elevado valor, ele poderia, em tese, se valer ali da aplicação do princípio da insignificância. Mas fato é que existe essa divergência, essa diferença. Agora, o erro quanto à pessoa, o erro sobre a pessoa. Aqui o nosso código adotou a teoria da equivalência. O que quer dizer? Significa que se você representou mal, se você queria atingir uma determinada pessoa, a pessoa A, mas acabou por atingir a pessoa B, né, porque você representou mal, aí nesse caso específico você vai responder pelo crime como se tivesse praticado a conduta contra a vítima A. Então, se aquele indivíduo, no caso a vítima virtual, se aquele indivíduo queria matar o pai e por um erro nessa representação ele acaba matando um vizinho, ele vai responder como se tivesse efetivamente matado o próprio pai, ele com aquelas agravantes do 61, tá? O próximo aqui seria o erro na execução, que seria a aberratio ictus. O erro na execução, pessoal, aberratio ictus, é aquele indivíduo que ele representa bem, ele quer atingir A, ele sabe que ele está mirando ali na conduta, ele está empreendendo sua conduta para acertar A, mas por um erro na execução, ou um erro ali no manuseio do armamento, enfim, coisas nesse sentido, ele acaba acertando uma segunda pessoa, acaba acertando o B. Então, nesse caso específico, ocorre o erro na execução e ele vai responder como se tivesse acertado A
a exemplo do que acontece no erro sobre a pessoa. Mas percebam a distinção, a diferença entre aberratio ictus e erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa representa mal o resultado, representa mal aquela conduta. Então, ele pensa estar atingindo o pai, quando na verdade ele está atingindo o vizinho. Na aberratio ictus, não. Ele pensa que está atingindo o pai, ele quer atingir o pai e ele dirige a sua conduta para acertar o pai. Só que por um erro na execução, ele acaba acertando o vizinho. Essa é a distinção entre aberratio ictus e o erro sobre a pessoa. O outro erro que a gente vai tratar aqui é o erro, aberratio criminis, né, o resultado diverso do pretendido. Nesse resultado diverso do pretendido, a gente queria empreender uma conduta contra um determinado bem jurídico, mas por um erro acaba, acertando o outro. Então é aquele indivíduo que quer jogar uma pedra no para-brisa de um carro e acaba acertando uma pessoa que passava, por trás. O que que o ordenamento fala nesse ponto? Ele diz o seguinte: "Olha, nesse caso específico, aquele indivíduo vai responder pelo crime efetivamente praticado, que no caso seria a lesão corporal, se houver a modalidade culposa. Então existe a modalidade culposa da lesão corporal? Existe. Então ele vai responder pelo delito de lesão corporal e não por tentativa de dano. Perceberam? Agora, qual que é a diferença entre aberratio ictus e aberratio criminis? É que na aberratio ictus, o erro se dá de pessoa para pessoa. Então você quer atingir seu pai, acaba atingindo o vizinho. Não Na aberratio criminis, o erro se dá de coisa para objeto, de objeto para coisa. Então aquele indivíduo quer atingir o para-brisa de um determinado carro, mas por um erro acaba atingindo a cabeça de uma pessoa que passava pelo local. Aí ele vai responder pelo crime efetivamente praticado a título de culpa, se houver previsão. Há previsão de lesão corporal culposa? Há, então ele vai responder, e não pelo dano tentado. Agora, situação interessante que a doutrina traz é a referente ao caso do inverso, se o erro for de pessoa para coisa. Então imagine aquele indivíduo que quer matar o seu desafeto com uma pedrada na cabeça, e ele arremessa aquela pedra com força suficiente, uma pedra contundente, mas ele acaba errando e atingindo o para-brisa de um carro. Se a gente fosse seguir à risca aquilo que está previsto no próprio código, aquele indivíduo responderia pelo dano se houvesse a modalidade culposa. Como não há modalidade culposa, ele ficaria isento de qualquer pena. Essa seria a solução literal, digamos assim. Só que a doutrina e jurisprudência fala o seguinte: olha, se aquele bem que se pretendeu atingir, que no caso era a vida, ele é de elevado valor em consideração aquele bem efetivamente atingido, no caso o patrimônio, aí aquele indivíduo vai responder pela tentativa de homicídio e não pelo dano praticado, o que seria a modalidade culposa, mas como não há, ficar isento de pena, né, então nesse caso específico ele responderia pela tentativa de homicídio. Fiquem atentos a essa distinção, a essa peculiaridade. E por fim, a aberratio causae, que é o erro na causalidade, no nexo causal. Aqui é interessante porque muitos doutrinadores fazem a distinção entre aberratio causae e o erro, né, sobre o nexo causal, o erro em sentido estrito e o dolo geral. E qual que é a diferença? Erro em sentido estrito, com relação ao nexo causal, seria aquele indivíduo que, mediante a sua conduta, uma única conduta, ele atinge o resultado intentado, mas por um meio diferente. Então, por exemplo, se você empurra o seu desafeto de uma ponte muito alta, imaginando que ele vai cair e morrer afogado, mas quando em verdade você empurrou e tinha, uma encosta de pedras ali e ele faleceu em verdade em razão do traumatismo craniano e não pelo afogamento que você queria no início. Nesse caso específico, você vai responder pelo homicídio, doloso da mesma forma. Então não vai haver nenhum impacto ali na sua culpabilidade, enfim, na imputação daquele crime. Já o dolo geral é quando envolvem 2 condutas. É aquele indivíduo que, fez um disparo de arma de fogo contra o seu desafeto, imaginou que ele tivesse morrido em razão do disparo da arma de fogo, ele vai lá e joga o corpo daquele indivíduo pela ponte e acaba que, no final das contas, ele morreu foi por afogamento e não pelo disparo de arma de fogo. Então perceba que nesse caso, no dolo geral, há 2 condutas, ao passo que no erro sobre o nexo causal, em sentido estrito pelo menos, há apenas uma conduta, essa é a distinção. Beleza? Então vamos seguindo aqui.
E a gente fala agora das discriminantes putativas. Olha só, discriminar é transformar um ato em um indiferente penal, enquanto que putatividade diz respeito a situações imaginárias. Então, discriminante putativo significa aquela situação em que acontece só no inconsciente daquele indivíduo que, se de fato ocorresse, isentaria ele de culpa, não deixaria ele responder pelo crime. O professor Rogério Sanches fala que, quando se fala em discriminante putativa, remete o estudante para o intrincado estudo das causas excludentes da ilicitude, fantasiadas pelo agente. Equivocado, supõe nas circunstâncias que existe uma discriminante ou que age nos limites de uma, ou ainda, também iludido, supõe presentes os pressupostos fáticos da justificante. Quando a gente fala de discriminante putativo, a gente tem que ler o artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificável pela circunstância, supõe situação de fato, que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Afinal de contas, como se trata de um erro, sendo inevitável, exclui dolo e culpa. Agora, se for um erro evitável, aí o agente vai responder a título de culpa. E é por isso que, nesse caso, a gente fala na culpa imprópria. Por quê? Vamos pensar naquele exemplo clássico doutrinário do indivíduo que está caminhando numa rua escura, tarde da noite, num beco escuro, e do outro lado está caminhando o seu desafeto que já tinha jurado ele de morte. Aí o desafeto dele coloca a mão no bolso, ele, imaginando que o seu desafeto vai sacar uma arma e cumprir aquela ameaça, ele saca a sua arma primeiramente, desfere um disparo de arma de fogo e mata o seu desafeto, quando na verdade o seu desafeto estava alcançando ali o celular. Um fato muito corriqueiro que acontece muito no dia a dia, né. Mas fato é que aquele indivíduo imaginou uma situação na cabeça dele que, se efetivamente existisse, tornaria a sua ação legítima, correto? Correto. Então, quando ele atirou, ele tinha intenção de matar. Ele queria matar aquele indivíduo e assim agiu e assim concluiu. Então, percebam que a conduta dele é dolosa, mas se o erro foi evitável, ele vai responder por aquele resultado a título de culpa. Então, ainda que a sua conduta tenha sido dolosa, ele responde pelo resultado a título de culpa. É por isso que se fala em culpa imprópria. E aqui é onde os manuais trazem a exceção da possibilidade de uma tentativa nos crimes culposos, tá bom? Partindo aqui já para o nosso final, e qual a natureza jurídica do erro que recai sobre as causas de justificação? A pergunta aqui que se quer fazer é se, havendo esse caso, se trata de um erro de tipo ou de um erro de proibição. E aí, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que estudar e analisar as teorias da culpabilidade. E nós temos duas teorias: a teoria extremada, ou também chamada de estrita da culpabilidade, e a teoria limitada da culpabilidade. Para a teoria extremada da culpabilidade, todo erro, seja com relação à situação de fato, seja com relação à existência ou limites de uma causa de justificação, uma causa justificativa, será erro de proibição. Tudo vai ser erro de proibição. Já para a teoria limitada da culpabilidade, se o erro se dá com relação à situação de fato, seria erro de tipo, e no caso, erro de tipo permissível, né. Agora, se o erro se dá quanto ao limite daquela daquela justificante, ou a existência ou limite da justificante, aí sim seria erro de proibição. Professor, dá um exemplo. Olha só, vamos pensar no indivíduo, o erro de tipo a gente já viu, né, aquele indivíduo que ia sacar o armamento, enfim, o desafeto estava caminhando, ele sacou. Aquilo lá é um nítido erro de tipo, né, e segundo a teoria limitada da culpabilidade, que é adotada pelo nosso Código Penal, o agente errando sobre uma situação de fato, se trata de um erro de tipo. Agora imagine a situação daquele indivíduo que foi agredido com um soco. E ele acredita que, por ter sido agredido com um soco, ele pode revidar com um disparo de arma de fogo. Então percebam que a situação aqui não se dá o erro não se dá quanto à situação de fato em si. Ele tem noção completa do que aconteceu, do que ele está fazendo, do que ele vai fazer. Ele só acha que ele pode repelir aquela injusta agressão, que foi de um soco, ele pode repelir com um disparo de arma de fogo. E aí, sobre a existência ou sobre os limites, com 1 tiro, 2 tiros, 10 tiros. Então, essa é a distinção, beleza? Fiquem atentos a isso. E por fim, deixei consignado para vocês aqui eh, uma tabelinha da diferença entre o erro de tipo e o erro de proibição. Olha só, no erro de tipo, ocorre quando o indivíduo tem uma percepção equivocada da realidade ao seu redor.
a pessoa não compreende corretamente os fatos. É o exemplo daquele, dos desafetos ali num beco escuro. B pega uma mochila, ou deixei outro exemplo aqui, né, B pega uma mochila achando ser sua, mas depois percebe que era de outra pessoa. Esse aqui é o erro de tipo, né, na verdade. Eu estava falando do erro de tipo permissivo. E por fim, o erro de proibição. O erro de proibição acontece quando o indivíduo entende corretamente os fatos, mas se engana quanto à licitude ou ilicitude da sua conduta. A pessoa sabe o que está fazendo, mas acredita que é permitido. Aí é o exemplo daquele, até o professor Rogério Greco trata no livro dele, né? Rogério Sanches, desculpa. Ele fala que é o exemplo do turista holandês que vem no Brasil e ele acha que viu um pessoal fumando um cigarro de palha, ele acha que era de achava que era de maconha e que podia fazer, enfim, já que no seu país é permitido, e aí ele comete esse ilícito. Agora, até perdeu a razão de ser, né, desse exemplo com a descriminalização do uso da maconha. Mas enfim, essas são as distinções entre erro de tipo e erro de proibição, e eu vou deixar esse material aqui no link da descrição para você fazer o download. Deixei depois também, vou deixar um resumo de toda a aula, que é um mapa mental com resumo de de toda a aula, para vocês fazerem, aí guardando esses materiais, principalmente para deixar para uma revisão rápida, uma revisão de véspera. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Conseguimos concluir nosso intuito aqui de rever, o erro de tipo em pouco mais de 20 minutos. Deixa o seu like, caso você tenha gostado, deixa um comentário, alguma dúvida a respeito do que você viu aqui, ou mesmo de um assunto que você quer que eu traga aqui, seja relacionado a qualquer matéria que cai em concursos para delegado de polícia. Para mim foi um enorme prazer. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma notificação, para não perder nenhum vídeo, enfim, seja referente a essas matérias que a gente vai trazer toda semana, referente aos outros conteúdos que a gente coloca, ou mesmo conteúdos informativos sobre concursos. E se você gosta desse canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com alguém para a gente poder continuar trazendo esse conteúdo para você. Espero vocês nos nossos próximos encontros, nos nossos próximos vídeos. Até lá. Tchau, tchau.